Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez, o assunto do momento é oitavas de final da Copa do Brasil. Acabou de acabar os dois últimos jogos, né? Hoje estamos gravando esse vídeo na quinta-feira, às 11h47. Acabou de acabar Cruzeiro e CRB. Já temos todos os times classificados para oitavas e aqui para as quartas, desculpa. E aqui nós vamos comentar um pouco sobre os jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Obviamente, estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Sobraram apenas 8 agora na Copa do Brasil e a gente vai comentar aqui como que foi a classificação desses 8, como que foi esses jogos e o que esperar desses times que vão avançando. O sorteio ainda não foi definido, se não me engano é na próxima semana que já vão ser definidos os confrontos, mas a gente pode aqui fazer até uma previsão de qual time está bem, qual time os adversários não vão querer enfrentar, qual time é o adversário mais acessível, podemos dizer assim. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui. Exatamente. Começamos aqui por Botafogo e Bragantino. Com um jogo que nós classificamos como que já estava mais bem encaminhado pelo resultado do jogo de ida, um 2-0 para o Botafogo em casa. Vai no em São Paulo, ganha do Bragantino, e destaque para o Danilo, com uma bela assistência para o gol do Savarino, um passe muito bom. E dá para considerar que é um resultado normal. O Botafogo hoje tem mais peças, é um time melhor, apesar de ter um trabalho mais curto com o Ancelotti Júnior. O Fernando Seabra, a gente vem comentando nos últimos vídeos que está enfrentando alguma dificuldade, principalmente pós-mundial, dá para colocar dessa forma aí, que depois da parada o time dele não voltou no mesmo nível que estava antes. Enfrenta um Botafogo que está em ascensão, mesmo com todos os problemas extra-campo envolvendo o John Textor, parece que o grupo está conseguindo se fechar e blindar desses problemas que estão circulando, essas notícias que estão vazando. Avança às quartas de final da Copa do Brasil e é o título que falta ao Botafogo. Se na temporada passada ganhou a Libertadores e Brasileiro, esse ano talvez o time fique de olho na Copa do Brasil como para fechar essa trinca dos principais títulos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano aqui e brasileiro. O Botafogo com certeza tem qualidade individual para estar nessa disputa, né? Ainda mais, como a gente vai falar mais para frente, com a eliminação de Flamengo e Palmeiras. Um time um pouco diferente do que enfrentou o Cruzeiro no final de semana, que foi muito criticado, né? Algumas peças poupadas por causa do acúmulo de jogos. Talvez o David Ancelotti também queira começar a testar algumas outras formações, né? Depois que o time foi tão mal contra o Cruzeiro. Mas uma boa resposta já para a torcida que ficou meio na bronca depois da partida do Campeonato Brasileiro, que o time, além de não render, assim, vários jogadores também muito mal na partida, errando muitos passes, desatentos, até um pouco desacreditando nas jogadas. E o Bragantino continua nesse momento péssimo da temporada, né? Parece que as coisas não melhoram por lá. É verdade que tem muitos desfalques, se eu não me engano, tem mais de 10 desfalques nesse time do Bragantino. O Seabra tem bastante dificuldade para escalar os seus jogadores. Um confronto que já estava praticamente perdido, 3-0 no jogo de ida. Então, não adianta também ficar pesando muito na do Bragantino. Acho que esse jogo já estava meio definido, mas vamos ver, igual a gente falou no nosso último vídeo, que o Bragantino tem que jogar com tudo agora contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, tem que voltar ao caminho das vitórias para poder brigar nessa vaga ali para a Libertadores. E o Botafogo dá uma acalmada nos ânimos, quando dentro de campo tá mal, fora de campo tá as notícias ruins, nada melhor do que uma vitória com certa tranquilidade para dar uma apaziguada, dar um tempo ali das coisas acontecerem como elas devem acontecer. É isso. Acho que o Botafogo está com início de trabalho, mas já tem alguns resultados até interessantes, né? Teve os percalços, derrota para o Cruzeiro em casa, mas os outros resultados do Botafogo está conseguindo mostrar que tem um caminho ali, tem uma estratégia ali com o Ancelotti. Falando em Flamengo, Matheus, tivemos Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, mas o Galo Mineiro passou nos pênaltis.
É isso, uma disputa bem acirrada, né, um jogo bom, eu achei, entre a disputa da Flamengo e Atlético na Arena MRV. Gol muito bonito do Flamengo, uma jogada trabalhada, o Cebolinha limpando a zaga, batendo na saída do Everson, um bonito gol do Flamengo. Teve chances com o Pedro para fazer o gol, o Atlético também teve chances com o Hulk, se não me engano, depois de um chute do Arana cruzado, o goleiro do Flamengo espalmou, ele tenta no rebote, mas bateu fraco ali, que é irônico para o Hulk, em que com toda aquela força ele não tentou deslocar o goleiro, então foi um toque que Ele faltou tentou de força ali letra naquele lance. esse lance, foi de Foi. letra. E nos pênaltis ali, com dois goleiros que têm um bom retrospecto, né, na disputa, goleiros que gostam de pegar pênaltis, o Everson já tem uma história assim com o Atlético, o Rossi já pegando outros pênaltis, se não em disputas, mas ao longo de partidas pelo Flamengo. E no final, o que chamou a atenção nas cobranças de pênaltis foi o Alacian, que já tinha sido o centro das atenções no outro jogo pelas provocações, por sair falando, discutindo com os jogadores do Atlético. Ele foi bater o pênalti ali, dando uma brincada com a bola ali antes de cobrar. Chamou uma responsabilidade para ele, dá para falar, não só por isso, mas também por bater o último pênalti. Acabou isolando, e aí o Atlético conseguiu avançar com a classificação e talvez esse resultado dê um ânimo a mais para a temporada do Atlético, que a gente vinha comentando aqui, estava conturbada, mas se você eliminar um time que você definitivamente não tem nenhum apreço, como o Flamengo, acho que para o torcedor atleticano deve estar em êxtase agora. Talvez uma das melhores semanas do ano para o atleticano. É, com certeza os atleticanos estão muito felizes por Belo Horizonte e por todo o Brasil. Mas eu acho que nessa partida, a verdade é que o Flamengo foi bem superior, pelo menos ali no primeiro tempo. Fez 1-0, podia ter feito mais um ou 2 gols. Eu acho que o Atlético foi completamente dominado, tanto no primeiro tempo como no começo do segundo. E o Atlético ainda com vários problemas. Eu acho que o trabalho do Cuca, mesmo com o resultado, ainda não é um bom trabalho. Tem muita dificuldade de criar jogadas, tem muita dificuldade mesmo de defender. E a verdade é que eu achei que o Felipe Luiz, as substituições que ele fez mataram o time, sabe. O Arrascaeta entrou mal, quase fez um gol ali num rebote, mas não entrou bem. O Samuel Lino tentou algumas coisas, mas também não fez, grande partida. E o Flamengo, a partir do momento que fez as substituições, o Saul também eu achei que entrou mal, o time perdeu força, perdeu o ímpeto, e ali da metade do segundo tempo para frente já dava para perceber que o jogo ia para os pênaltis. Mas pelo que o Flamengo produziu no primeiro tempo, era para ter ganhado de mais do que 1-0. É igual você falou, acho que o Pedro perdeu uma ou 2 oportunidades ali que não pode perder. Outros jogadores também tomaram decisões não muito boas. E nos pênaltis, o Everson mais uma vez decisivo, batendo o pênalti e defendendo. E sobre o Alacian, eu acho que é um cara que tem essa personalidade de provocar. Então, se ele acertasse, todo mundo ia bater palma, ia falar com um menino de 20 anos de idade, tem personalidade, é um menino que tem muito futuro, não sei o quê. Mas como ele perdeu, a crítica fica a ele pelas provocações e também para o Felipe Luiz e para os outros jogadores do Flamengo que deixaram justamente o menino da base bater o pênalti decisivo. Então aí acho que a narrativa depende, totalmente do resultado. Como ele perdeu, ficam as críticas. Exato, e essa história eu estava até conversando com um amigo meu que torce para o Flamengo, que o Rodinei, ex-lateral do time rubro-negro, ele já contou a história da final da Copa do Brasil, que ele bate o pênalti do título, que ele não queria bater o pênalti, que ele até brinca lá, já fui criticado aqui pra caramba, pra que eu vou querer ser herói e tal, vou ficar aqui quietinho, isso foi pros pênaltis. Mas aí chegou no momento que o jogador da base, se não me engano, o Vitor Hugo, mostrou personalidade, falando que queria bater, e os jogadores mais experientes do grupo falam assim, ó, não, deixa para o próximo, o Rodinei vai bater, já está aqui, já é experiente e tal. Talvez tenha faltado um pouco disso no Flamengo também, dos experientes chamarem um pouco mais a responsabilidade, em vez de deixar um menino de 18 anos, se não me engano, a idade do Wallace Young, que é muito promissor, parece ser muito bom jogador, mas ainda
precisa ganhar uma casca, né? O Flamengo tem muitos jogadores cascudos, muitos jogadores experientes ali, que poderiam ter feito melhor ali, não é nem por ser experiente, por ser bom, mas já está mais rodado por já conhecer, já está acostumado mais com a pressão. E esse lance dele tentar ali ficar jogando a bola para cima, me pareceu que ele estava querendo esconder o nervosismo, mas não deu muito certo, né? E como você falou, é verdade. Se faz o gol, todo mundo ia estar falando, ah, olha só, que jogador frio, ali, não sentiu e tal, mas como acabou perdendo, gera discussão. Ele que fez inclusive uma excelente partida, né. Eu Sim. acho que a defesa do Flamengo teve muita dificuldade para marcar ele ali, o Lianco eu acho que não jogou bem, o me fugiu agora quem que era o outro zagueiro do Atlético que jogou, foi o Júnior Alonso. Alonso, também não fez uma boa partida, o Sarabia que entrou bem marcando o Samuel Lino, mas é aquilo, né, ele fez um bom jogo, com certeza perguntaram: "Quem quer bater?", ele falou: "Eu bato", e deixaram. E aí, né, se ele fizesse, ele era gênio, como ele errou, ele tá aí sendo, criticado. Mas essa história que você contou do Rodinei, Matheus, me puxou para um outro jogador que também pediu para bater pênalti, eu imagino, que também perdeu e também está sendo muito criticado, que é o goleiro reserva do São Paulo, o Jandrei, que perdeu a partida para o Atlético Paranaense de 1-0 no tempo normal e depois 3-0 nos pênaltis, com os 3 batedores perdendo as suas cobranças. É, antes de entrar na disputa de pênaltis, a gente tem que falar do lance da expulsão do Rafael, que determinou a partida, né? Muito provavelmente, se o São Paulo tivesse jogado o jogo com 11 jogadores, tinha muito mais chance de conseguir a classificação e provavelmente até conseguiria. É um lance que foi muito polêmico. Em alguns lances parece que o Rafael não tocou, mas tem um lance pegando a imagem de frente que dá a impressão que ele dá um toque ali de leve na perna do jogador. E a minha visão é o seguinte: se a imagem não é conclusiva, se as imagens estão divergindo, não é provar chamar e ficar decisão de campo, porque você não tem certeza de que houve um erro claro e evidente. Tinha imagem mostrando uma coisa, tinha imagem mostrando outra. Então, assim, fica meio na dúvida do VAR querer interferir, do VAR querer chamar o juiz. A questão toda é que o VAR no futebol brasileiro ele é muito intervencionista. Em outros lances parecidos, existe possibilidade do VAR chamar e acabar até revertendo a decisão. Por isso, todo mundo reclama que falta critério na arbitragem brasileira, de que precisa ser padronizado. Só que, do lance que eu vi que pega a imagem de frente, dá a impressão que tem um desvio leve do Rafael e naquela velocidade qualquer coisa é o suficiente para derrubar, então consideram a expulsão justa. E no fim, o sobre o Jeandrei, já estava feio para ele, né? Porque das 3 cobranças do Atlético Paranaense, ele não tinha pegado nenhum, e das 2 do São Paulo, o Santos tinha pegado as 2. Aí ele não se deu por satisfeito, ele tinha que fazer mais, ele tinha que perder o pênalti dele, com o goleiro do Atlético Paranaense pegando também. Então, ali, um desastre o São Paulo nas cobranças de pênalti. E o Atlético Paranaense, que está com dificuldades na Série B, consegue ter uma chance aí na Copa do Brasil. Será que, dependendo do confronto, pode sonhar com uma semifinal? É, pelo menos faz um caixa, né, mesmo se não conseguir passar para uma próxima fase, mas é um time que se mostrou bastante cascudo. São Paulo que vive excelente momento no Campeonato Brasileiro, vinha de um empate em casa que condicionou esse jogo a ser dessa forma. Ainda era o Zubeldia no comando, né, se eu não me engano, então, uma herança aí dele esse resultado desse empate, que atrapalhou bastante o São Paulo no jogo fora. Igual você falou do lance, assim que aconteceu a expulsão, a câmera que todo mundo estava postando nas redes sociais, que é de trás do lance, parecia que não tinha tido toque, aí estava todo mundo falando que era um absurdo, que era um roubo, não sei o quê. Mas no dia seguinte mostrou essa câmera de frente que para mim também eu acho que dá para perceber que tem um toquezinho de leve ali na perna, e em alta velocidade aquilo desequilibra e a expulsão ali foi correta na minha visão. E quanto ao lance do Jandrei, às vezes o problema foi a proatividade dele, né, porque ele já é o goleiro reserva, já entrou na fogueira, já é um cara ali que não é muito bem quisto com a torcida. Se ele tá lá e não pega nenhum pênalti, e o Atlético Paranaense passa, mas ele não bate o pênalti, ninguém vai julgar muito, sabe?
raramente critica-se um goleiro por não pegar nenhum pênalti na disputa. A responsabilidade não é do goleiro. Por exemplo, eu me lembro o único goleiro que foi criticado por não pegar nenhum pênalti é o Muralha na final da Copa do Brasil de 2018, que ele pula todas para o mesmo lado. Mas enfim, eu acho que talvez, sei lá, se tivesse uma quarta ou uma quinta, ele até podia pegar, o jogador errar e ninguém ia estar falando nisso. O problema é que ele já estava na fogueira e ele se colocou numa situação pior ainda, né. E fica muitas as críticas direcionadas a ele, mas também tem toda essa questão, igual você falou, a expulsão logo no comecinho condicionou completamente, essa partida, assim como o resultado do confronto anterior, onde o São Paulo, talvez se o jogo fosse disputado hoje, teria conseguido uma vantagem, melhor do que o empate. É o jogo no Morumbi foi 2-1 para o São Paulo, se eu não estou enganado, tanto é que esse Ah, jogo isso, aqui 2-1, 2-1. foi 1-0, É, e o 2-2 foi aí o agregado. foi para os pênaltis, isso, aí foi para os pênaltis, mas concordo com você, o São Paulo poderia ter feito um resultado melhor na ida, acabou não fazendo e em mata-mata tem dessas, né, você pode ter um jogador expulso logo no começo, e mesmo enfrentando um time tecnicamente inferior, você se complicar no confronto. E a gente estava destacando que o São Paulo poderia ir com força nas Copas, Dilma já pulou fora, agora vai com foco total na Libertadores, que já começa o mata-mata na próxima semana. Isso, inclusive, vale para o Flamengo, que está vivo no Campeonato Brasileiro, está forte na disputa, mas não tem muito tempo para ficar lamentando essa derrota, porque já tem a rodada ali do Campeonato Brasileiro e a Libertadores contra o Internacional na próxima semana também. Então, esses dois times precisam se recuperar logo desse baque de uma eliminação no torneio nacional. O São Paulo que acredita não ter mais chances de competir pelo título do Brasileirão, mas precisa da vitória para continuar ali buscando esse G4 e pode se focar na Libertadores que você falou. Então alguns torcedores mais frios e com essa mentalidade vão até falar que é bom que tenha sido eliminado agora, porque pode focar em 2 outras competições. Eu não sou muito dessa mentalidade, mas para quem pensa assim, tá aí esse raciocínio. Eu acho que Retrô e Bahia 0-0, né, o jogo tinha sido muito animado, a partida de ida 3-2, ninguém esperava, e aí o Bahia mais controlou ali o jogo, tinha a vantagem, né, o Retrô, que é uma equipe, mais fraca, não conseguiu fazer muita coisa e terminou empate 0-0, Bahia também classificado para a próxima fase. É legal que deu pra torcida do Retrô curtir o momento, ficar sonhando durante o jogo todo de que uma bolinha ali vadia poderia acontecer uma disputa de pênaltis, talvez, porque se o Bahia com 10 minutos de jogo faz 2-0, a esperança já vai embora, aí o torcedor já fica desanimado de que se mobilizou, foi todo mundo pro jogo, aí fica um clima meio todo mundo com aquela carinha de gol contra ali na arquibancada, olhando um pro outro, assim, meio sem graça, não sabendo o que fazer. O 0-0 deu essa possibilidade de sonhar, mas enfim, como você disse, o Bahia controlou bem o jogo, não sofreu tantos sustos ao longo da partida, vai seguindo e também talvez a principal chance de título do Bahia, que já vem numa crescente aí com o Grupo City, seja a Copa do Brasil, né? E um título nacional desse peso pode ser para marcar força aí de que a SAF do Bahia não veio aqui para brincadeira. Eu acho que se o Bahia ganha a Copa do Brasil é com certeza o maior título do time no século, né. Então, também não sei se é um dos favoritos, mas é um dos times que eu colocaria ali que tem chance de ganhar sim. Vamos ver como é que fica esse sorteio que acontece na semana que vem, né, se eu não me engano. Outro empate aqui, Fluminense e Internacional. Inter também, eu acho que cada jogo que a gente comenta aqui a situação está mais precária. O Roger continua empregado, mesmo parecendo todo dia que o ceifador de emprego está ali na porta da casa dele. E o Fluminense também, um jogo assim, controlado, teve a vantagem no jogo de ida. O jogador Ronaldo do Internacional, se eu não me engano, ainda falha e entrega um gol de graça ali para o Fluminense. E aí também praticamente decidiu a partida que ainda teve um pênalti perdido, né?
Teve, mas mandou voltar e o Alan Patrick fez na segunda cobrança. Ah, Pênaltizinho então, bem displicente que o Alan Patrick bateu esse primeiro, hein? Quase recuou pro Fábio a bola. ainda bem que voltou. É. Ainda mais o Alan Patrick, que talvez é um dos menos culpados aí, um dos melhores jogadores do Inter, pela instabilidade que o time vem vivendo. Um jogo bem mais ou menos, não estava sendo ali um grande jogo. O Fluminense na chance que recebeu, não dá nem falar a chance que criou, porque o Ronaldo entregou a bola pro o ataque do Fluminense, foi lá e guardou. E aí já tinha ganhado no Beira-Rio, estando com a vantagem no Maracanã, o time só foi lá, tentou fazer passar o tempo, o Inter até conseguiu fazer um gol de pênalti, mas não teve força para buscar mais um, que poderia levar o jogo para as disputas das penalidades máximas. E no fim, você falou que o Roger segue empregado, acho que também muito por conta de que a decisão da Libertadores já é semana que vem. Aí você troca para chegar um novo treinador, até se ambientar para pegar um Flamengo, é muito complicado. Eles já tá aí. Pro bem ou pro mal o que acontecer, você é o responsável e tenta eliminar o Flamengo aí na Libertadores. Acho que é muito por isso que está acontecendo aí do Roger ficar. Eu acho que isso mostra que a diretoria do Inter não acredita na classificação, né, porque aí se traz um treinador novo, ele já chega sendo desclassificado da última competição praticamente que resta para o Inter na temporada. O cara já chega sendo xingado pela torcida, agora que é o Roger que já está sendo, massacrado pelos colorados, então se ele for eliminado ou não, não vai mudar muita coisa na reputação dele ali no Rio Grande do Sul. E o Fluminense mostrando muita força nas copas, né, foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes, voltou para o Campeonato Brasileiro, perdeu 3 ou 4 partidas em sequência, agora ganha do Grêmio no Brasileirão e faz um jogo bem copeiro contra o Inter, igual você falou, controlando o resultado, fazendo uma cera aqui, conseguindo cartões, amarrou bem o jogo, o Inter pouco conseguiu fazer. Outro jogo aqui de expulsão, né, assim como o jogo de São Paulo, talvez o maior jogo desse dessas oitavas de final, o clássico paulista, Corinthians 2, Palmeiras 0. O jogo que teve o Felipe Melo dando uma incendiada no Allianz Parque antes da partida começar, foi lá falando que contra o Corinthians tem que entrar com a faca nos dentes e tal. Acho que o Aníbal Moreno incorporou o próprio Felipe Melo ali e deu uma cabeçada no jogador do Corinthians, muito bem expulso, ele não tinha nem discussão. Talvez o erro foi o Daronco não ter dado vermelho sem precisar do VAR, pelo menos foi na frente dele, e ainda assim precisou do auxílio da ferramenta, mas assim, tá ali para isso, né? Até para consertar o lance que está na frente do árbitro ele não vê. E nesse momento aí ficou uma questão meio instável, que era a ideia do Palmeiras ir para cima, o Corinthians defendendo, só com um jogador a mais, como é que o Corinthians ia se portar? Será que ele ia tentar sair para o jogo? Ia tentar se impor um pouco mais? Então, aqueles primeiros momentos após a expulsão foram meio confusos, assim, de nenhum time saber muito bem o que fazer. E as bolas paradas definiram o resultado dessa partida em si, não do confronto. 2 gols de escanteio do Corinthians. O primeiro gol, o Everton devia ter vergonha de reclamar daquele lance ali. Ele empurra o Matheus Bidu e depois vai para trás, como se tivesse sofrido alguma falta, vai para o chão. Bem feito que tomou o gol ali, tá? Porque foi bem na malandragem ali, tentando cavar uma falta, vai para reclamar com o árbitro. O auxiliar do Palmeiras, que perdeu completamente a linha, foi expulso, deu um chilique ali quando estava indo pro vestiário. É, Palmeiras, daquela história de cabeça fria, coração quente, parece que tá com a cabeça quente e o futebol vazio, né? Porque Corinthians conseguiu ser bem superior não só no primeiro jogo, agora também no Allianz Parque. Talvez fosse um time um pouco mais ajustado, poderia ter saído com um resultado histórico da casa do Palmeiras, construído um resultado ainda mais elástico do que foi. Só que o 2-0 no jogo da volta, 3-0 no agregado, acho que mostra bem como foi esse confronto, né? Um time que sabe muito bem enfrentar o seu maior rival, outro time que está perdendo a cabeça, que esse destempero que a gente já comentou em outros vídeos da comissão técnica parece que está passando para os jogadores também.
Então o Palmeiras tem muitas questões a avaliar e fica marcado também com a torcida xingando o Abel Ferreira nesse jogo, tá? Nesse jogo. É, eu acho que os protestos da torcida do Palmeiras pedindo vontade, durante a semana inteira, com certeza, mexeram com os jogadores que entraram, assim, com uma vontade, absurdamente desproporcional. É igual você falou aí do lance do Aníbal Moreno, para mim, assim, um lance de uma burrice tremenda, essa é a grande verdade. No escanteio a favor, ele simplesmente decide cabecear a cabeça, acho que era do Carrijo, né, que estava no lance, do nada, sabe, uma jogada nada a ver, com 10 minutos do primeiro tempo de um jogo que você precisa ganhar, bem expulso, e atrapalha completamente qualquer plano que o Palmeiras tivesse para o jogo. Igual você falou, depois ali desse lance, ainda ficou um jogo, assim, meio sem dono, né. Eu acho inclusive que o Palmeiras fez um primeiro tempo, dominou, mais as ações do primeiro tempo. O Vitor Roque fez um bom jogo, nesse ponto ali, conseguiu criar algumas boas jogadas, puxou alguns, contra-ataques, enquanto o Corinthians, mesmo com a mais, estava mais focado em defender a própria vantagem, conseguiu ali um lance, de escanteio, uma bola no segundo pau. Igual você falou, o Everton, com o método Palmeiras dele, que nós 2 aqui estamos sempre criticando e chamando de insuportável, tentou de novo, não conseguiu, bem feito, tomou o gol, né, essa chatura que o Palmeiras tem institucionalizada ali, de qualquer lance vão 6, 7 para cima da arbitragem. O Abel Ferreira também adora criticar o árbitro. Nessa partida não tem nada para falar. Daronco, para mim, fez um excelente jogo. O Palmeiras perdeu dentro de campo, completamente, perdeu o jogo mentalmente, perdeu o jogo taticamente. Eh, igual eu falei, para mim o Vitor Roque estava fazendo um bom jogo, era talvez o melhor jogador do time no ataque, e o Abel tira ele no intervalo, coloca o Flaco Lopes, que não arrumou nada no jogo. O Dorival consegue montar bem essa defesa do Corinthians. Eu acho que depois de um começo, meio instável do time, o Dorival tá começando a encontrar ali uma forma do time jogar, a defesa tá um pouco mais sólida, jogou bem esse jogo. Teve a volta do Garro, do Yuri e do Memphis. O Memphis agora que se lesiona, teve uma lesão grau 2, se eu não me engano. Vamos ver quando é que ele vai voltar, porque o Corinthians também não consegue jogar co desculpa, não consegue jogar com esses 3 juntos durante a temporada. Então é isso, eu acho que o Palmeiras estava destemperado, estava mal para a partida, fez um jogo ruim taticamente, mentalmente completamente fora de sintonia, uma expulsão burra no começo do jogo, e os 2-0 para o Corinthians mais do que merecido. É, igual você falou, podia até ter sido mais nesse segundo tempo. É, o Dorival que talvez o ponto mais crítico desse time do Corinthians, quando a gente olha de peças, de qualidade, seja o setor defensivo, mas encara o Palmeiras e não toma gol em nenhum dos dois jogos. E a crise que foi para o lado do Palmeiras por conta da eliminação, mais uma eliminação em casa, né? O Palmeiras vem sofrendo quando tem jogos decisivos no Allianz Parque. Mas se fosse o caso contrário, a chance do Dorival ser demitido também não era pequena, né? Porque o trabalho não estava caminhando, eliminação para o maior rival, aí já conseguiu ganhar pelo menos uma estabilidade. Vai seguindo na Copa do Brasil, a gente comentando que o Dorival pode se considerar um técnico que está indo bem nessa competição, ganhou as últimas duas que disputou, foi 2022 e 2023, 24 ele estava na seleção brasileira. E o Corinthians, que tem todos os seus problemas extracampo, as questões de dívidas, tal, questão política acirrada. Dentro de campo tem um time muito interessante, principalmente quando conta com seu trio ofensivo saudável, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A questão que você pontuou é que dificilmente eles estão conseguindo jogar juntos. Mas com eles em campo, acho que o Corinthians consegue bater de frente, ou pelo menos competir contra qualquer time do Brasil, porque esses três ali conseguem definir o jogo a qualquer momento. É, eles são muito bons, e eu acho que a presença dos 3 juntos faz com que o Corinthians jogue num 4-3-1-2, um 4-4-2, losango, diamante, enfim. E isso também
condiciona os outros jogadores que vão jogar e as posições deles, né. Tira os pontas do Corinthians, que não acho que tenha boas opções ali com o Romero, com o Thales Magno, né, então joga de uma forma que outros bons jogadores também podem jogar nas melhores funções deles. Sobre o Palmeiras, eu acho talvez a maior crise que o time se encontra nessa década, torcida, né, 2 metades da torcida completamente fora de sintonia. A gente tinha vaias para o Abel Ferreira, ao mesmo tempo que tinha gente vaiando quem estava xingando o Abel, sabe. As organizadas xingaram todos os jogadores que estavam em campo nominalmente, ali no final do jogo já, protesto na porta do CT, muita gente pedindo o fora Abel, né. Eu acho que cada dia que passa tem mais, igual a gente já falou aqui em outro vídeo, né, eu defendi que para mim esse ano o trabalho do Abel é medíocre no máximo, assim como eu acreditava isso também boa parte do ano passado. Vamos ver, né, tem muita moral também, parece que internamente o cargo dele está mais do que assegurado, mas ao mesmo tempo, né, futebol brasileiro a gente nunca sabe, nenhum diretor chega e fala que está pensando em mandar o técnico embora, a gente já viu várias vezes, inclusive os diretores falarem que não, confia no técnico, que vai dar tempo para ele, e na semana seguinte ele está na rua. Não acho que vai acontecer isso com o Abel, por tudo que ele já conquistou no Palmeiras, mas com certeza é um que vê seu assento começar a esquentar bastante. É, mais por pressão da torcida do que questão interna, porque a as falas dos diretores do Palmeiras é que se ele quiser, ele fica no Palmeiras até o final do mandato da presidente Leila Pereira, estão querendo estender o contrato até o final de 27. Então, é uma questão que também vale pontuar de você dar tanto poder de escolha para o treinador sobre como vai ser a passagem dele. E tem alguns torcedores do Palmeiras que ficam, meu Deus, se o Abel sair, como é que vai ser? Que parece que não existe vida sem Abel Ferreira no Palmeiras, pela forma que eu vejo gente falando. Mas e só para pegar um exemplo, não comparando trabalhos, não comparando os treinadores, que assim, o Klopp saiu do Liverpool depois de fazer um trabalho absurdo de reestruturação, de pegar o time lá embaixo, levantar, colocar no topo. Ele saiu. E a vida seguiu lá, continuou, ganhou a Premier League depois que ele foi embora. As coisas continuam. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar grande do mesmo jeito. Ele não é do tamanho que é por causa do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é uma parte da história do Palmeiras que é gigantesca. Então, acho que essa história de que não, o Abel não pode ser criticado, a gente deve tudo ao Abel, acho que também é uma postura que alguma parte da torcida tem, que é pequeno clube. Eu acho que nesse relacionamento aí o Palmeiras engrandeceu o Abel muito mais do que o Abel engrandeceu o Palmeiras. Mas também não apaga o excelente trabalho que ele fez ali 20, 21, 22 principalmente. Com Mas é certeza. isso, acho que é uma coisa para a gente ver até o final da temporada. Talvez muitas pessoas não esperassem no começo do ano, mas Abel Ferreira não está tão sólido assim no seu cargo igual esteve nos últimos 4. Esse Vasco e CSA, hein, Matheus? Até quando o Vasco vai bem, consegue fazer o torcedor ficar preocupado com alguma coisa. O clima lá tava quente no São Januário, houve até denúncias de que alguma coisa mais grave poderia acontecer nesse jogo. Não vi repercussão do que aconteceu lá no final, espero que nada de grave tenha acontecido. Também não tem nem motivo, o Vasco passou, ganhou o jogo e não quis nem dar chance para azar, né? Abriu 3-0 logo no primeiro tempo para já espantar qualquer tipo de cenário ali do CSA conseguir fazer um golzinho antes, aí cria um clima de tensão, a torcida já tá meio pistola ali com o time, com a direção, aí sai perdendo, fica um cenário ali meio bélico entre torcida e jogadores, tal, de começar a criticar, começar a pressionar. O Vasco não deu chance disso acontecer. Abriu e fez o que tinha que fazer. Era um time, o Vasco, mesmo na crise que está, um time de primeira divisão, contra um time de terceira divisão, jogando dentro da sua casa. Esse jogo você tem que ganhar. E ainda bem que o Vasco fez os 3 gols no primeiro tempo, né, porque o Vasco, o primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos do Vasco que eu me recordo, assim, nos últimos anos. Uma partidaça, Rayan muito bem, esse menino é muito bom, Coutinho voltando bastante, conseguindo distribuir bem o jogo, o Nuno também muito bem, o Tietê vem muito bem, o Piton também ofensivamente muito bem, Paulo Henrique também eu acho bom jogador, o Jair ali,
também fez uma boa partida. O Diniz que entrou com um time mais lento, né, ali no meio de campo, mas com mais qualidade com a bola no pé, já esperando uma postura muito defensiva do CSA, então o Vasco ia ficar com a bola muito mais do que contra-atacar. Conseguiu criar ali 3 chances, fez 3 gols, teve chance até de aumentar esse placar, podia ter saído desse primeiro tempo ganhando de 4, quem sabe até de 5. Já no segundo tempo, parece que o time se desligou completamente. O CSA, que no primeiro tempo só se defendeu, praticamente só ficou no último terço, começou a sair mais, fez um gol ali no começo, de escanteio, que o jogador cabeceia livre dentro da área. Depois, sim, o Vasco começou a se assustar, sabe? Dificilmente você vê um time de Série A jogando contra um time de Série C em casa, com uma vantagem de 2 gols e a torcida tensa. E o Vasco, acho que além do que estava vendo dentro de campo, os torcedores estavam tendo flashback de guerra ali. Cara, o Vasco vai entregar isso de alguma forma. O Vasco, não sei. Esse time faz coisas inacreditáveis. Sabe, o Verratti, segundo tempo péssimo, toda bola que chegava nele, o ataque morria, isolou uns 2 chutes ali. Então, o Vasco passa, faz um primeiro tempo excelente, mas o segundo tempo já coloca o torcedor de novo com o pé no chão, já coloca de novo preocupação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É, não dá para ser tudo tão simples com o Vasco, né, tem sempre que ter aquela emoçãozinha a mais, tal. E, assim, bom para o Vasco, consegue a classificação, é um dinheiro que é importante também, vai ajudar o clube que tem questões financeiras, complicadas, então 5 milhões de reais para o Vasco, acho que também tem um efeito muito parecido com como é que teria para a minha vida, né, ajuda bastante, né, se eu ganhar 5 milhões de reais já resolve muitos problemas que eu tenho, acredito que para o Bruno também, então, tem um lado bom, o ponto também que fica é de ter que dividir forças em um time que não tem um elenco tão forte assim, a gente imagina que vai lutar contra o rebaixamento, que vai ficar nessa briga aí até o final do campeonato, e ter que focar na Copa do Brasil, que pode ser também uma chance de título, se você chega nas quartas de final, consegue avançar até a semi, não tem como se abrir mão da Copa do Brasil estando ali na boca de uma final. Então, é uma questão que o Vasco vai ter que lidar e tentar ver se consegue pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Se consegue algumas vitórias ali importantes para já tentar ficar fora da zona de rebaixamento. Nesse momento tá dentro. Sobre esses 5 milhões, além de me ajudar mais do que ajudaria o Vasco, eu tenho certeza que eu também gastaria melhor. É porque o Vasco tem gastado seu dinheiro aí com Lloyd Augusto, eh, Maxime, enfim, é igual você falou, as coisas não podem ser fáceis para o Vasco, parece. E lembrando que na temporada passada o Vasco foi semifinalista de Copa do Brasil, né? Mesmo numa temporada ruim, o time ainda conseguiu chegar numa semifinal, igual você falou, na boca de uma final. Perdeu para o Flamengo, se eu não me engano, que foi o campeão. Pro Atlético. Para o Atlético, isso, aí o Atlético depois perdeu o Flamengo. Poderia ter jogado uma final contra o Flamengo. É, Até melhor não talvez, ter chegado. exato, era melhor não ter chegado. Foi melhor não ter chegado. Mas enfim, o Vasco é um dos times, na minha visão, mais fracos, chegando nessas quartas de final, mas o time talvez seja melhor do que o do ano passado, que conseguiu chegar nas semis. Então, vamos ver, né? Jogar em São Januário nunca é fácil, nem para o visitante, nem para o Vasco, aparentemente. E você falou que o Vasco talvez seja o time mais fraco, e eu concordo. E em contrapartida, talvez seja o que mais precise desse título, né? O torcedor do Vasco está sofrendo há tantos anos, assim, de tantas formas possíveis, que esse título talvez seria um alento, né? Um refúgio para o torcedor do Vasco pensar, pô, tudo deu errado, tudo está dando errado, mas a gente tem pelo menos uma coisa para comemorar. Infelizmente, para o torcedor vascaíno, acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Eu acho que o Cap talvez seja pior do que o Vasco, mas tá nessa briga aí. E o último jogo, que acabou de acabar aqui pra gente, CRB 0, Cruzeiro 2, mais sorte do que juízo nessa partida. O primeiro tempo bem parecido com o jogo do Mineirão, né? CRB se fechando, saindo talvez até um pouquinho mais, tentando subir um pouco marcação, mas maior parte do tempo fechado ali atrás, o Cruzeiro tentando encontrar espaço, não conseguindo, às vezes conseguia bater para gol, parava no goleiro do CRB.
E justamente ele que foi tão bem no Mineirão, estava indo tão bem até aqui, falhou no lance do primeiro gol do Cruzeiro, um escanteio do Matheus Pereira, em que ele vai tentar socar a bola, ele furou ou deu uma espirrada no taco e sobrou para o Vidalba quase dentro do gol para só cabecear. E aí abriu o placar para o Cruzeiro e nisso o jogo se abriu, mas não diria que facilitou as coisas para o Cruzeiro, porque o time passou a ter mais chances no contra-ataque, que é a principal virtude do time do Leonardo Jardim, mas não estava conseguindo aproveitar. Bola na trave, chute do Caio Jorge que a bola passava com perigo, mas não fazia o gol. E quase que pôs tudo a perder, porque no finalzinho o Fabrício Bruno meteu a mão na bola, pênalti para o CRB, faltando 5 minutos para o jogo acabar, ou quase isso. Só que aí, quem tem Cássio não tem que se preocupar com penalidade, porque ele é um absurdo nessa característica. O Cássio, a gente pode discutir, tem goleiros melhores, tem goleiros que nisso, naquilo é melhor, mas uma coisa não dá para falar, o Cássio, desde quando ele voltou para o Brasil, no Corinthians, ele é o goleiro que pega a bola do jogo. Ele pega a bola decisiva, isso é espetacular se você está numa disputa de mata-mata, está num torneio que você precisa de um goleiro muito bom, o Cássio vai lá, apareceu pelo Cruzeiro, talvez seja uma das primeiras, teve um lance, momentos na Copa Sul-Americana também ano passado, onde ele foi muito bem, e nessa temporada talvez seja o principal momento do Cássio pelo Cruzeiro em 2025. Então, brilhou, apareceu, e logo na sequência o Cruzeiro vai lá, fez o segundo gol, matou o jogo e avança à próxima fase da Copa do Brasil. É o Cássio que além de ser um grande pegador de pênalti, também tem a fama de grande pegador de pênalti, então coloca medo já no batedor, quando olha para o Cássio ele já vê o gol um pouco menor, né. Não achei que o pênalti hoje foi bem batido, mas o Cássio foi no canto certo, conseguiu defender. É igual você falou, o primeiro tempo muito amarrado, o gramado do estádio estava meio pesado, então a bola tinha uma dificuldade ali de rolar. Quando o Cruzeiro conseguia chegar, o Matheus Albino ia muito bem, até o momento que ele não foi, falhou ali no gol, e ali o jogo deu uma destrancada, né. Então o CRB teve que partir mais para cima, jogando dentro de casa, atrás do placar, conseguiu criar algumas oportunidades ali, principalmente vindo de cruzamento dentro da área. O Fabrício Bruno quase fez um gol contra também, uma bola que bate nele meio no susto. Mas aí o Cruzeiro, jogando na sua principal característica, criou várias chances nesse segundo tempo e não conseguiu fazer nenhuma. Eu acho que o torcedor que estava assistindo até começou a ficar com medo de ocorrer a famosa lei do futebol, né? Quem não faz, leva. Porque o Caio Jorge perde um gol ali, sem goleiro, dentro da pequena área, num cruzamento do Matheus Pereira, que ele chuta a bola para cima. Acho que a bola quicou e mais pegou nele do que ele chutou, mas é um gol que não pode perder. Um outro lance logo antes, ele também sai bem ali dentro da área sozinho, podia ter rolado para o meio, ele tenta bater com curva no canto oposto do goleiro e a bola passa perto da trave. Teve o chute do Matheus Pereira que foi na trave, o Matheus Pereira para mim que jogou muito bem nessa partida, talvez o melhor jogador do Cruzeiro mais uma vez em campo, coordenando bem os ataques, puxando a responsabilidade, vindo buscar a bola atrás e conseguindo levar ela para frente. No final das contas, o Eduardo ainda conseguiu achar um segundo gol ali num domínio errado do zagueiro do CRB, no momento que o jogo já estava praticamente acabado. O Cruzeiro passa para as quartas de final. Talvez seja o grande favorito nesse momento ao título da Copa do Brasil, mas esse 2-0 com certeza não foi tão tranquilo quanto o placar e o nome dos times faz as pessoas acreditar que foi. Eu também não esperava um jogo tão tranquilo assim, quem está acompanhando o Cruzeiro também não esperava um jogo fácil, né? Ainda mais por ser um jogo fora de casa, um time que ia se fechar, não ia dar campo para o Cruzeiro correr. Torcida pressionando, sim, a torcida do CRB fez uma festa bonita ali no jogo, apoiou o time, mas assim, o Cruzeiro tinha a obrigação de conseguir essa classificação, foi lá, conseguiu avançar às quartas de final. Concordo com você que é um dos favoritos, acho que está ali nesse bolo, nessa briga ali. Ainda mais com essa questão de Palmeiras e Flamengo fora, né? Ficou meio que um uma terra de ninguém ali a Copa do Brasil. Tem muitos times grandes, muitos times de camisa, que podem tentar aproveitar essas chances. A gente fala do Vasco, que é um time que precisa desesperadamente de um título. O Corinthians também é um que
tá sem ganhar um título relevante já tem um tempo, o último foi 2017, se eu não estou enganado, o Campeonato Brasileiro. Então voltar a ganhar um título de expressão nacional seria muito importante para o Corinthians. E os outros times também, o Botafogo, como a gente já falou, o Atlético, são times que podem ver na Copa do Brasil a sua principal chance de título nessa temporada. Então, apesar dos principais times do Brasil nos últimos anos estarem fora, essa próxima fase de Copa do Brasil tem tudo para ser espetacular. Ah, com certeza, né, e o Cruzeiro com mais um gol de bola parada, inclusive, que tem sido uma das grandes forças desse elenco. Várias vezes quando o jogo tá amarrado, o Cruzeiro tem conseguido esse gol de escanteio, de falta, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Grêmio, foi assim em outros jogos também, eu tô citando só os que vêm, depois do Mundial de Clubes, mas num jogo de mata-mata também a bola parada, ela é ainda mais importante do que no jogo de pontos corridos. Mas acho que é isso, né. Isso aí, conseguimos falar pelo menos um pouquinho de todos os jogos dessas oitavas de final, os jogos de volta. E sobre a próxima fase, podemos ter clássicos regionais ainda também, né? Podemos ter um Cruzeiro Atlético, podemos ter um Vasco e Botafogo, que são jogos que seriam eletrizantes também. Podemos ter confrontos ali de Atlético e Corinthians, Botafogo e Corinthians também, Cruzeiro e Corinthians, que já fizeram final de Copa do Brasil, não faz tanto tempo assim. Então, grandes jogos ainda estarão por vir na competição. Mas sobre o que aconteceu, acho que é isso. Eh Falamos um pouco, igual você falou, de todos os jogos das oitavas. Voltaremos a falar da Copa do Brasil, obviamente, assim que sair o sorteio, a gente pode fazer aqui uma previsão das partidas. Vamos fazer também uma cobertura depois dos primeiros jogos das quartas, do segundo jogo das quartas. Ainda tem bastante vídeo aqui sobre a Copa do Brasil. E para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente. E além disso, quem chegou até aqui, Matheus, tem que fazer o quê? Deixar o like no vídeo para o YouTube entender que esse é um conteúdo educativo que está agregando no seu dia a dia e recomendar o nosso trabalho para mais pessoas. Comentar aqui embaixo sobre o que você achou das oitavas de final, se você ficou feliz com o seu time avançando, se você ficou triste com o seu time sendo eliminado. Compartilhar o conteúdo com aquela pessoa que viu seu time cair, que viu seu time passar, que não viu o seu time, que ele já foi eliminado antes, ou talvez ele nem estava na Copa do Brasil, que também tem essa possibilidade. Então, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E é isso. Um abraço e até a próxima. Falou!